Olá, pessoal! Cheguei mais uma vez e no vídeo de hoje eu vou te levar para dentro das tempestades mais intensas do planeta. Um mundo onde o céu pode brilhar mais quente que a superfície do Sol, onde existem raios que sobem do chão para o céu, onde a luz corta as nuvens em frações de segundos e onde a propagação do som pode fazer janelas tremerem e o chão vibrar, e até descobrir se um raio caiu perto de nós. Então, se prepara, porque hoje você vai descobrir 10 fatos impressionantes sobre raios, trovões e relâmpagos que são verdadeiramente eletrizantes. Vamos embora? Top 1. O raio é mais quente que o Sol. Um raio pode atingir temperaturas próximas de 30.000 graus Celsius, valor estimado por medições físicas da descarga elétrica atmosférica. Essa temperatura extrema ocorre porque a corrente elétrica atravessa o ar em frações de segundos, ionizando seus gases e transformando-os em plasma, um estado altamente energético da matéria. Esse aquecimento súbito faz o ar se expandir de forma explosiva, produzindo a onda sonora que conhecemos como trovão. Para comparação, a superfície do Sol possui temperatura média de cerca de 5.500 graus Celsius. Isso significa que o canal de um raio pode ser aproximadamente 5 vezes mais quente que a superfície solar, tornando-o um dos fenômenos naturais mais intensos da atmosfera terrestre. Top 2. Relâmpago, raio e trovão não são a mesma coisa. Embora muita gente use esses termos como sinônimos, eles representam fenômenos diferentes de uma mesma ocorrência atmosférica. O raio é a descarga elétrica que ocorre entre nuvens ou entre a nuvem e o solo, resultado do acúmulo de cargas elétricas na atmosfera. O relâmpago é o clarão luminoso produzido por essa descarga, visível a grandes distâncias devido à intensa emissão de luz gerada pelo aquecimento do ar. Já o trovão é o som provocado pela expansão extremamente rápida do ar aquecido pelo raio, criando uma onda de choque que se propaga pelo ambiente. Primeiro vemos o relâmpago e depois ouvimos o trovão, porque a luz viaja muito mais rápida que o som. Ou seja, o relâmpago é o clarão que vemos no céu, o raio é a descarga elétrica e o trovão é o som causado pela expansão explosiva do ar aquecido pelo raio. Top 3. O Brasil é campeão mundial de raios. O Brasil está entre os países com maior incidência de raios no planeta. Isso ocorre principalmente por causa de sua grande extensão territorial e do clima predominantemente tropical, marcado por altas temperaturas e elevada umidade do ar. Essas condições favorecem a formação de nuvens do tipo cumulonimbus, associadas a tempestades intensas e descargas elétricas frequentes. O forte aquecimento da superfície durante o dia contribui para correntes ascendentes de ar quente, que aumentam a instabilidade atmosférica e potencializam a eletrificação das nuvens. Como resultado, milhões de raios atingem o território brasileiro todos os anos, especialmente nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte, tornando o país uma das áreas mais ativas do mundo em atividade elétrica atmosférica. Top 4. Você pode calcular a distância do raio. É possível estimar a que distância um raio caiu usando apenas a diferença de tempo entre o relâmpago e o trovão. Quando você vê o clarão, a luz chega praticamente instantaneamente aos seus olhos, pois viaja a cerca de 300.000 km por segundo. Já o som do trovão se propaga muito mais lentamente, a aproximadamente 340 metros por segundo no ar. Por isso existe um intervalo entre ver e ouvir. Para calcular, basta contar os segundos entre o clarão e o som e dividir por 3. Cada segundo corresponde ao quilômetro de distância. Esse método simples ajuda a avaliar o quão próximo está. Por exemplo, se você contar 9 segundos entre o relâmpago e o trovão, faça 9 dividido por 3, igual a 3. O resultado é em quilômetros. Sendo assim, o raio caiu a aproximadamente 3 quilômetros de distância. Quanto menor o intervalo, mais próximo ele estará. Top 5. Raios podem subir do chão para o céu. Embora a maioria das pessoas imagine que os raios sempre descem das nuvens em direção ao solo, o processo é mais complexo. Durante uma tempestade, forma-se um canal ionizado invisível que desce da nuvem em etapas rápidas. Ao mesmo tempo, objetos altos no solo, como árvores, prédios ou torres, podem emitir descargas ascendentes, chamadas líderes positivos.
Quando esse canal descendente encontra uma dessas descargas que sobem do chão, ocorre a conexão elétrica que produz o clarão intenso que vemos. Em muitos casos, a parte mais luminosa do raio é justamente a corrente que sobe do solo para a nuvem, conhecida como corrente de retorno, dando a impressão de que o raio está subindo. Por exemplo, imagine duas pessoas tentando se dar as mãos. Uma estica o braço de cima para baixo, enquanto a outra estica de baixo para cima. Quando as mãos se tocam, ocorre a conexão elétrica. É exatamente nesse encontro que vemos o brilho intenso do raio. Top 6. Existe raio dentro das nuvens. Nem todo raio atinge o solo. Na verdade, a maioria das descargas elétricas acontece dentro da própria nuvem ou entre nuvens diferentes. Durante uma tempestade, as partículas de gelo e gotas de água colidem e geram separação de cargas elétricas. A parte superior da nuvem fica, em geral, com carga positiva, enquanto a parte inferior concentra cargas negativas. Quando a diferença elétrica entre essas regiões se torna muito intensa, ocorre uma descarga interna para equilibrar as cargas. Esse tipo de raio é chamado de intranuvem. Muitas vezes vemos apenas o clarão iluminando toda a nuvem, sem que nenhum raio toque o chão, mostrando que a tempestade pode estar ativa mesmo sem descargas visíveis na superfície. Ou seja, os campos elétricos dentro das nuvens podem ser tão intensos que a descarga elétrica ocorre entre regiões de carga dentro da própria nuvem, raios intranuvem, ou entre nuvens próximas, sendo muito mais comum do que raios que alcançam o solo. Top 7. Raios podem cair 2 vezes no mesmo lugar. Sim, descargas elétricas podem atingir o mesmo ponto várias vezes, e isso é explicado pela física, pois durante uma tempestade, os raios procuram o caminho de menor resistência entre a nuvem e o solo. Por isso, locais muito altos, isolados ou com estruturas metálicas acabam se tornando alvos mais prováveis. Torres, prédios altos e montanhas favorecem a formação de descargas, inclusive as chamadas descargas ascendentes. Um exemplo conhecido é o Empire State Building, em Nova York, que é atingido por raios cerca de 25 vezes por ano, sendo um alvo frequente devido aos seus 381 metros de altura e antena no topo. Equipado com para-raios, o edifício é projetado para dissipar essas descargas com segurança. Já houve registros de até 8 raios em 24 minutos. Portanto, não se trata de azar, mas de probabilidade. Quanto mais elevada a estrutura, maior a chance de múltiplos impactos. Top 8. O trovão pode fazer o chão tremer. O trovão é produzido quando o ar em torno do raio é aquecido a temperaturas extremamente altas em apenas frações de segundos, chegando a cerca de 30.000 graus Celsius. Esse aquecimento repentino faz o ar se expandir de forma explosiva, gerando uma poderosa onda de choque que se propaga pelo ambiente na forma de som. Quando o raio ocorre muito próximo, essa onda pode ser intensa o suficiente para fazer janelas e portas vibrarem, telhados estremecerem e até causar a sensação de que o chão está tremendo. Em descargas particularmente fortes, o impacto sonoro se assemelha a uma pequena explosão, porque envolve expansão extremamente rápida e deslocamento brusco do ar ao redor do canal elétrico. Além disso, fatores como distância, umidade e presença de obstáculos podem amplificar a sensação de estrondo, tornando o trovão ainda mais impressionante e poderoso. Top 9. A coloração dos raios. Embora muitas pessoas imaginem o raio como um clarão branco intenso, ele pode apresentar diferentes cores dependendo das condições atmosféricas. Quando a descarga elétrica ocorre, o ar ao redor é aquecido a temperaturas extremamente altas e seus gases são ionizados, transformando-se em plasma. Nesse processo, moléculas como nitrogênio e oxigênio emitem luz em diferentes comprimentos de onda, o que pode gerar tons azulados ou arroxeados. Se houver poeira, fumaça, poluição ou gotas de chuva em grande quantidade, a luz pode se espalhar e produzir cores mais amareladas ou alaranjadas. A distância e a densidade do ar também influenciam na tonalidade percebida. Assim, a cor do raio não é fixa, mas resultado da interação entre energia elétrica, composição do ar e condições ambientais no momento da descarga. Top 10. Existem raios que sobem para o espaço. Acima das tempestades mais intensas, podem ocorrer fenômenos luminosos raros conhecidos como sprites e blue jets.
Diferente dos raios comuns, que se propagam entre nuvens ou em direção ao solo, esses eventos acontecem na alta atmosfera, acima do topo das nuvens de tempestades. Os Blue Jets surgem como jatos azulados que se projetam para cima, a partir das nuvens, podendo alcançar dezenas de quilômetros de altitude. Já os Sprites aparecem como grandes flashes avermelhados, muitas vezes com formato que lembra raízes ou medusas, ocorrendo ainda mais alto. Esses fenômenos fazem parte dos chamados Eventos Luminosos Transientes, TLS, e mostram que tempestades podem influenciar camadas da atmosfera muito próximas ao espaço. Eles são difíceis de observar a olho nu, pois duram apenas milissegundos. Por isso, geralmente são registrados por câmeras especiais, instaladas em aviões ou satélites. Então ficamos até aqui, pessoal. Hoje exploramos curiosidades incríveis sobre raios, trovões e relâmpagos, que podem acontecer dentro das nuvens e até em regiões mais altas da atmosfera. Esses fenômenos mostram como a natureza é cheia de detalhes surpreendentes, às vezes intensa, às vezes impressionante, mas sempre fascinante. E quando a ciência entra em cena, tudo ganha ainda mais sentido. E se você curtiu esse conteúdo, já aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. Assim você não perde nenhum dos próximos vídeos cheios de curiosidades. Ah, e não esquece de compartilhar com seus amigos para todo mundo ficar sabendo dessas curiosidades também. Valeu pela presença e te espero no próximo vídeo. E obrigado!